amigos que sofrem, suas necessidades atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Perda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-os com seu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhe estará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Glória a Deus. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Perda o bálsamo e a ferida sarará. Protege-os com seu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhe estará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 19. Nós vamos nessa noite estar ministrando a palavra de Deus neste texto. Gênesis capítulo de número 19. Versículo de números 16 e 17, para nós resumirmos. Diz a palavra de Deus assim, dessa forma: ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no,
e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-o fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Amém? Podeis tomar os vossos assentos nesta noite, em nome de Jesus. Texto lido nesta noite, amados irmãos, para nós ganharmos tempo. Momento em que Deus decidiu, dentro das suas decisões divinas e soberanas, porque isso é algo que nós devemos entender. Nenhum ser da face da terra está fora dos planejamentos de Deus. E ninguém está fora daquilo que Ele executa. Vocês podem ver que quando Deus permite, às vezes, aí uma enxurrada, um terremoto, alguma coisa, aquelas pessoas que dizem não crer em Deus são atingidas igual a mesma coisa. Ninguém está fora daquilo que Deus faz, daquilo que Deus planeja. Essas cidades, Sodoma e Gomorra, eram umas cidades que foram se perdendo aos poucos foram se afastando do conhecimento de Deus, depois foram se afastando até mesmo da moral familiar, porque na verdade eu digo para os irmãos, há muitas pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas têm a sua moral familiar. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra começaram a perder todos os valores, o valor de família, valor moral, valor espiritual, foram caindo por terra, como na verdade os valores foram invertidos. Inverteram-se os valores. A sodomia tomou conta dessas cidades. E eles começaram a agir de forma ao contrário da vontade de Deus. E Deus decidiu que ia destruir essas duas cidades. Porque Deus, irmãos, Ele é soberano. Deus não age por maldade. Nunca Deus age por maldade. Deus age simplesmente para defender o seu nome, para defender a sua santidade. Porque Deus criou todos os homens, tanto um quanto o outro foram criados a mesma coisa. Ninguém tem diferença. Não é porque nós temos um título pastoral que somos melhores diante de Deus do que qualquer outra pessoa que está aqui. Não é porque nós exercemos um trabalho na obra de Deus que valemos um pouquinho mais do que outros. Não, Jesus derramou uma gota de sangue a mais por mim. Por isso que eu sou pastor. Ninguém está acima nem abaixo. Deus ama todas as pessoas da mesma forma e da mesma maneira. Deus planejou a mesma coisa para todas as pessoas. O bom de Deus está planejado para todos, que é a salvação eterna quando Jesus Cristo veio na cruz do Calvário morrer por nós. Está planejado num geral. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra, eles naquele tempo se perderam da situação moral, do respeito uns pelos outros. Começaram-se homens se inflamar com homem, mulher com mulher, exatamente como nós estamos vendo acontecer nos nossos dias. Como tem crescido esses movimentos em que as pessoas estão deixando o uso natural da sua vida, o seu natural, para se unir um sexo com o mesmo sexo, fazendo abominação perante os olhos do Senhor. Por isso que nós estamos vendo, biblicamente, nós vimos que a ira de Deus já tem se acendido sobre a face da terra em alguns lugares. Nós vimos que dentro do ano de 2000, do 2000 aí em diante, nós já vimos grandes catástrofes acontecerem no mundo. Nós vimos, por exemplo, 2004, uma onda gigante, em um grande tsunami, varreu as ilhas, as cidades do continente asiático, ali na Índia, ali na Indonésia, no Sri Lanka, ali muitas pessoas morreram, 200 mil pessoas em um só acontecimento. Nós vimos que em 2001 aconteceram nos Estados Unidos intocáveis Estados Unidos foram atingidos por bombas, foram atingidos ali e 2 torres gêmeas caíram, muito embora exista outras formas de especulação também sobre aquele mega sacrifício que tem acontecido. Mas são acontecimentos grandes que estão acontecendo. Nós vemos, por exemplo, um país como o Japão, preparado
tanto para terremoto e para tsunami. Todos nós aqui talvez tivemos conhecimento que um prédio no Japão não é simplesmente construído. Ele é construído com amortecedor. Ele é construído e ele é colocado amortecedor no prédio, para que quando vier o balanço da terra, o prédio tenha os amortecedores para embalá-lo. Mas a coisa não é como o homem pensa, irmãos. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele tem poder. O homem não adianta querer se ensoberbecer, porque o poder e a glória sempre vai ser de Deus, porque é Ele que decide. Glória a Deus. Veio ali, os prédios aguentaram o tremor da terra. Funcionou sim, os amortecedores do Japão. Mas foi lá dentro do mar que aconteceu o terremoto. Daqui um pouco o Japão foi invadido por ondas gigantes e ali muita destruição também aconteceu. Porque Deus não se deixa escarnecer. É Ele que domina ainda. Por isso que o povo que busca Deus, ele alcança milagre, ele alcança vitória. Aleluia. Ele alcança vitória. Deus faz com que o projeto do médico caia por terra ali. Aleluia. A ciência e a medicina, eles decretaram, eles viram, na verdade, pelo conhecimento que tem da ciência e da medicina, que é assim. Mas Deus entra em cena e faz mudar toda aquela situação da medicina. Aleluia. Deus faz mudar tudo aquilo. Aquilo que foi planejado, que foi visto, que a ciência, que o médico levou anos pesquisando e estudando. Daqui a um pouco ele se vê, mas como eu decretei que essa pessoa morreria dentro desse prazo? E por que não morreu? Não morreu porque Deus entrou com providência, porque ainda os olhos de Deus estão de olho em mim e em você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos o centro das atenções de Deus. Nós somos o centro das atenções de Deus. Irmãos, se nós formos ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, eu digo para vocês, Deus se levanta pensando em nós. Deus se deita pensando em nós, e se é que Deus sonha, diz que Deus não dorme, mas se Deus dormisse e sonhasse, Ele sonharia com nós, aleluia, porque nós somos o centro da atenção de Deus. Não te esquece que por amor a ti, Ele deu um filho para morrer por você na cruz do Calvário, aleluia. É verdade. Aleluia. Sodoma e Gomorra estava perdido, porque os homens não queriam ouvir, não queriam saber. Irmãos, infelizmente nós estamos em um mundo que o evangelho é pregado, mas muito bate de ombro, eu não quero saber. Estão caminhando para uma destruição certa. Nosso corpo é um corpo frágil e totalmente corruptível. Corruptível no sentido de envelhecer. De envelhecer. Todos nós temos a fase de criança. Tivemos a fase de criança, e as crianças que estão na fase de criança vão ter a fase adulta que nós estamos. E hoje as pessoas idosas que nós vemos, tomara que Deus nos dê graça que chegamos lá. Porque se não for o arrebatamento, eu quero gozar de uma boa velhice. Quero ser um velho, um velho, gozar de uma boa velhice, assim. Às vezes eu vejo umas pessoas de mais idade, irmãos, e eu fico invejando eles, que coisa bonita uma pessoa. Às vezes lá nós temos um irmão que congrega conosco agora lá de 86 anos, e ainda lê a Bíblia, e ainda faz a sua explanação. Nosso irmão Adolfo, de que coisa linda, chegou nessa idade, na velhice. Eu quero gozar uma velhice de 90 anos, 91, 95, quero chegar lá, irmãos, Quero chegar lá, porque agora dá para pregar, tem microfone, tem caixa, tem tudo, dá para pregar. Mas todos nós temos uma fase. Agora, quando nós estamos nessa fase, já da idade avançada, todos nós entendemos que a nossa vida já não está de vigor, ela está diminuindo o vigor. Nós temos uma fase que crescem as células, e outra fase que as células se diminuem, porque o nosso corpo é perecível. Então nós somos perecíveis, somos passageiros sobre a face da terra. Aqui onde nós estamos já tiveram muitos e já se foram, agora é a nossa vez. Deus nos deu a nossa vez. Eu digo assim, que a coisa mais linda que existe na vida de uma pessoa chama-se oportunidade. E a oportunidade é hoje, agora, é o momento que nós estamos vivendo. Esse momento, eu digo assim, quando eu sinto vontade de dar um abraço em alguém, eu dou um abraço, senão eu não deixo para outro dia. É verdade.